Bem-vindos a mais um episódio do Descomplicadamente. Hoje vamos discutir um tema delicado e urgente, o uso abusivo de drogas e álcool e os desafios da recuperação. Eu sou Sátia Alvarenga, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora clínica. E eu sou Fernanda Tomás, assessora de marketing com foco em psicologia. Estou aqui para explorar esse tema, trazendo perguntas e curiosidades sobre o impacto das drogas no cotidiano e na saúde mental. Esse podcast é apoiado pela Clínica Foco, que oferece atendimento psicoterápico especializado para quem busca atendimento de diversas queixas. Para saber mais sobre o atendimento, basta escanear o nosso QR Code na tela e acessar o nosso site para mais informações. E para esse bate-papo, contamos com a especialista Ana Carolina Matias, mestre em saúde mental pela UFRJ, onde também concluiu a especialização no atendimento a usuários de álcool e drogas e tem o foco no tratamento de prevenção de recaídas. Também temos Gabriela Bogo, criadora do projeto Uma Adicta Por Aí. Em recuperação há cerca de 1 ano e 9 meses, Gabriela é dançarina, professora de dança de salão e se tornou conselheira, compartilhando a sua trajetória e oferecendo suporte a outros em situações semelhantes. Vamos descomplicar? Bem-vindos ao Descomplicadamente. Muito obrigada pela presença de vocês. É uma honra ter vocês duas aqui com a gente para esse bate-papo. Sejam muito bem-vindas. Obrigada a vocês pelo convite. Eu agradeço também o convite, eu adoro podcast, adoro escutar vocês no podcast também, então estou super feliz de estar aqui hoje. A Ana sempre comenta, posta lá que está assistindo um episódio, sim. Muito legal. Bom, que já sabe como é que é o nosso esquema aqui. Então a nossa história hoje é com a Gabriela. Queria que você contasse um pouquinho pra gente de como é que começou o teu envolvimento com as drogas, com álcool, mas vai contando a tua história, vai. Tá. Eu vou começar me apresentando, como eu sempre faço. Eu me chamo Gabriela, sou uma adicta em recuperação e eu tô limpa hoje. E eu venho fazendo isso há 1 ano, 9 meses e 2 dias. Uhul! E essa é a coisa mais importante que eu faço da minha vida. Muito bom. Eu tô muito feliz hoje. Cara, então, eu comecei diferente de muitos jovens, assim. Muitos jovens começam pela maconha, né? Eu posso falar o nome de droga? Pode. Tá. Uhum. Muitos jovens começam pela maconha. E eu comecei pelo álcool. Assim, a dependência química, né? Começou pelo álcool. Uhum. Mas a minha adicção, Gabriela, isso é uma opinião minha. Eu acredito que a adicção, a gente nasce com ela. Né? Porque eu tenho uma religião que acredita em vidas passadas e tudo. Então, eu acredito muito que a doença é física, mental e espiritual, né? Então, meu espírito é adicto. Então, assim, eu nasci com essa doença e desenvolvi a dependência química, que foi com 13 anos de idade, quando eu comecei a beber. E você começou a beber aonde? Como é que era isso? Me faz pergunta difícil. Eu não lembro, cara. Eu não me lembro. Com colegas, amigas. Foi, provavelmente. Porque, assim, eu moro na Zona Sul, né? Uhum. Então, na Zona Sul do Rio. Então, assim, eu sempre estudei em colégio particular. Sempre tive, tipo, um conforto muito grande. Uma classe social boa, sim, sabe? Então, meus amigos todos tinham uma renda ok, né? Meu pai sempre trabalhou muito para isso e... Calma, eu vou me perder várias vezes. Quando que você começou? Não, isso daí eu lembro. O problema Tá, e aí eu estudava num colégio particular e todas as minhas amigas eram brancas, tinham cabelo liso e tal, e quando eu era mais nova, eu era mais preta. E eu me sentia diferente, né? Porque eu era diferente. Tipo, elas tinham cabelo liso, eram brancas. E aí, minha mãe é cabeleireira. E aí enfim, em algum momento da minha vida eu fiz progressiva. Enfim, né? Acho que muitos jovens tiveram essa fase de fazer escova progressiva, né? E aí eu fiz e... eu tava sempre tentando me adequar ali. E eu percebi um padrão meu, que eu chamo de padrão autodestrutivo, que é em relacionamentos. Que eu sempre tentava me tornar
o que o meu parceiro queria, sabe? Assim, eu namorei um garoto que era roqueiro. Ele é roqueiro. Assim, comecei a namorar um garoto que fumava maconha. Eu perdi a minha virgindade no primeiro dia que eu experimentei maconha. Aí eu comecei a namorar com um menino que fumava cigarro. Aí eu comecei a fumar cigarro. Tudo pra me adequar às pessoas, sabe? Mas principalmente com relacionamento, assim. Mas a bebida em si, eu não lembro quando que eu comecei. Eu sei que eu ia pra aquelas matinês que tinham, né? Que só entrava menor de idade, se eu não me engano. E não tinha álcool, não tinha nada, mas eu bebia energético. E aí a gente ficava bebendo energético na matinê, papapá. E aí, em algum momento, eu comecei a beber, misturar com álcool. E aí eu parei de tomar energético. E comecei a tomar só destilado puro. Por quê? Porque eu sou diabética. Aí, como é que minha cabeça de doente funciona? Eu sou diabética, álcool pode. Mas eu não posso beber nada com açúcar. Entendeu? Eu não posso beber energético, não posso beber suco, não posso beber refrigerante, não posso beber nada, mas álcool pode. Então eu bebi álcool puro, assim, destilado puro, né? E aí, cara, a minha adicção ativa, ela durou até meus 23 anos. Quando eu tinha dos 15, porque eu comecei a fumar maconha com 14 para 15. Quando eu tinha uns 16, dos 16 até os 22, foi uma grande loucura na minha cabeça. Porque, por exemplo, eu não misturava LSD com álcool. Mas um fim de semana eu usava só LSD e no outro eu usava só álcool. Então, assim, eu não consigo falar assim, essa época da minha vida eu comecei a fazer isso, essa época eu comecei a fazer aquilo, porque foi tudo uma grande mistura, né? Só que eu não misturava no mesmo dia, no mesmo momento. É interessante que você ia fazendo manejo, né? De uma certa forma, você sabia que não te fazia bem. Sim, não, e eu achava que o problema era a droga, porque eu fazia assim, eu tô usando muito LSD, vou parar um pouquinho, aí voltava pro álcool. Tinha. Tinha que ter alguma coisa, senão eu ia sair pra quê? Se eu não conseguia socializar direito, não conseguia me soltar, eu só conseguia flertar sob o efeito de alguma coisa, qualquer que fosse, mas normalmente bebida, né? Porque o resto me deixava meio alucinada, meio uma coisa assim, não chega perto de mim, uma coisa meio, sabe? Eu ficava meio assim. Mas com a bebida eu me soltava mais, assim, né? Porque a bebida faz isso, né? Até um certo ponto. Depois a gente começa a passar vergonha. Eu, no caso, né? Mas, assim, não foi uma coisa que eu usava tudo em uma noite só, sabe? Não foi assim, eu uso tudo que me derem e é isso. E aí fiquei anos e anos assim. Não, no início da minha adicção ativa, eu usava assim, por exemplo, comecei a cheirar com 16 anos. Só que eu cheirava um dia do final de semana e só 3 meses depois. 3 meses depois eu ia lá e cheirava um dia do fim de semana também. Aí depois eu comecei a cheirar e aí eu ficava virada até o dia seguinte e fumava maconha pra dormir, porque eu não conseguia dormir. E aí, só que foi assim, espaçado, não foi uma coisa que foi progredindo muito rápido, sabe? Foi progredindo, mas eu não tava percebendo, porque pra mim eu era jovem e tava experimentando as coisas e tava tudo bem, sabe? Eu tinha que viver a vida e assim... E nesse momento, seus amigos também estavam experimentando, ou não? O que foi diferente? Estavam experimentando. Então, até aí... Não, até aí, ok. Problema nenhum. Até aí, tudo bem. Sim, com 14 anos eu já dava PT, sabe? Eu vomitava horrores, assim. Vomitava, já não lembrava dias e dias, não era sempre. Mas já era diferente dos seus amigos ou era todo mundo assim? Era diferente dos meus amigos. Era diferente. Um exagero. Era. Sentia. Cara, porque eu não conseguia... Eu não gostava de ficar sóbria. Eu não gostava de ficar bem. Até hoje, eu com 25 anos, até hoje, não entra na minha cabeça. Eu passo em frente a um restaurante chique
tem um casal bebendo vinho numa taça deste tamanho, com isso daqui de vinho, eu fico assim, gente, para. Uhum. Qual é o sentido de beber uma taça de vinho? Tipo, pra mim não entra na minha cabeça. Assim como não entrava na época, mas na época eu bebia, eu usava. Hoje eu não uso mais. Mas assim, na época eu preferia comprar, 10 garrafas de Cantina da Serra do que comprar uma garrafa de vinho bom. Uhum. Porque não era o bebê pra socializar. você tinha que Não, beber pra nunca ficar bem. foi, nunca foi. E meus amigos faziam isso. Uhum. Eles bebiam com calma, né, e tal. E eu sempre era a primeira a ficar bêbada e ficava. Tipo assim, não tinha... Eu só ia pra casa quando eu bebia muito e aí eu não desmaiava, mas assim, quase. Uhum. Aí eles me levavam pra casa, porque não tinha jeito. Eu já tava estragando Sim. todo o rolê, né? Então, assim, eles chegavam uma hora que eles falavam assim, olha só, ligava pra minha mãe, ó, tia Carla, pede aí o Uber, né? Paga o táxi aí, deixa um dinheiro na portaria, porque a gente tá levando a Gabriela pra casa que não tá dando certo. Entendeu? Assim, algumas vezes aconteceram isso, mas não eram todas as vezes. Sim. Aí, o que aconteceu? Eu achava que eu tinha controle. Por quê? Porque eu conseguia não misturar. E essa coisa de viciada, não era tão claro na minha cabeça. Porque quem estava em volta de mim, a gente não falava sobre isso. Então, assim, como é que eu ia saber que uma coisa existe se eu não ouço isso, eu não ouço falar sobre isso, sabe? Assim, eu não sabia. E aí, eu entrei na faculdade de artes cênicas. A faculdade de artes cênicas. Não entrei na faculdade agora, não. Eu fui fazer teatro e cinema em uma escola lá na Barra. E aí as coisas começaram a dar uma piorada, né? Festas e pessoas novas e a galera, né? Uhum. Sim, aí as coisas foram piorando, mas também nada demais assim ainda, né? E nisso eu ainda tava com nessa época eu ainda tava com um namorado meu que fumava muita maconha, né? Eu só namorei, a gente fumava muita maconha também. Mas eu tava com um namorado era porque meu. talvez as pessoas que você andava, que você conhecia, ou porque você buscava? Provavelmente eu buscava. É. Provavelmente sim. Entendeu? Eu acho que eu tenho esse padrão também de atrair, sabe? Eu acho que não só um padrão, mas também... Cara, eu acredito muito em espiritualidade. Então, assim, assim como hoje eu vejo que eu atraio codependentes, porque são facilitadores da minha vida, eu hoje vejo que eu atraía problema. Entendeu? Assim, a pessoa problemática eu tô querendo, sabe? Antes da gente continuar, queria só que a Ana comentasse um pouco, que eu acho que esse início na adolescência deve ser muito comum, né? Que é a parte que as pessoas estão mais experimentando, né? As coisas. Tudo, né? Acho que a adolescência é o momento que a gente vai experimentar o mundo, as coisas e tudo que está acontecendo, né? E aí, quando você fala assim, eu já nasci, né, desse jeito, a gente, né, dentro da saúde, de modo geral, a gente encara esse problema como um problema biopsicossocial. Né? Então, tem a parte biológica e genética que a gente vê já bem marcada, né, bem alguns genes já marcados mesmo nesse processo. Tem a parte social, que aí entra essa coisa da adolescência, dos pares estão usando, dos namorados estarem usando, e de levar, né? Então, assim, é bem típico de adolescente também, fazer porque o outro está fazendo, e aí você vai caminhando dessa forma. E talvez para a Gabriela também tinha essa questão de querer se encaixar, né? Sim. De se sentir pertencente. E que é bem do adolescente também. Mas eu tô com 25 anos, eu ainda tô procurando isso aí. Eu tento não procurar, mas eu ainda tô ali. Cara, é difícil, né? É difícil. E tem a parte psicológica, que entra isso da gente querer se encaixar, de crenças que a gente tenha, tipo de personalidade, tudo envolvido. Então, assim, é um transtorno super complexo, né? Não é fácil, e nem a gente diz, é isso que acontece, não por isso que acontece dessa forma.
que preocupa em adolescência, né? É justamente esse início muito precoce em que o cérebro ainda não está formado. Né? A gente agora vê com a neurociência que vai estar aí formado com 24 anos, justamente a parte de controle de impulso, de amadurecimento, que o adolescente de 13, então, né? Eu tenho um filho de 13, então eu sei bem como não tem nada formado. Né? Acho que eu senti um medinho aqui, Desesperador, né? E aí, quando a gente olha, né, e assim, ainda o bom da sua história também é que, assim, cedo também você foi se tratar, isso eu acho Obrigada. muito bom também, né? Porque, assim, na adolescência é a hora que a gente experimenta e que a gente enfrenta nossos desafios. O que as pessoas que usam as drogas, o álcool, para lidar com as coisas, elas não aprendem. E nem lidam. Não lidam, né? Elas lidam usando o álcool, né? Então, adiando o problema, criando mais problemas. E aí, muitas vezes, o tratamento que eu brinco, às vezes pego pessoas, né, de 50 anos, o tratamento é desenvolver habilidades que tinha que ter desenvolvido na adolescência. Então, acaba sendo pior, porque realmente só tem as drogas para lidar com aquelas coisas. Não tem outras ferramentas. Então... Cara, isso é impactante, né? Sim. Mas é muito real, porque a droga, ela dá a sensação realmente de que tá tudo bem, assim, na hora, assim, sabe? É tipo assim, caraca. Sabe quando a gente vê em filme a pessoa, tipo, em abstinência, aí ela vai, se pica, e ela... Sabe? É basicamente isso, só que isso dura, tipo, 1 minuto. Assim, entendeu? Pelo menos comigo, com bebida, por exemplo. Com bebida, eu ficava na rua 2, 3 dias, bebendo e usando outras drogas. E aí, eu lembrava das primeiras 4 horas do rolê. Até 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, até dava um... Agora, os 2 dias seguintes, não sei como eu cheguei em casa. E se coloca até em risco, né? Sim, bastante, né? E já Teve uma aconteceu. menina, gente, eu vou contar pra vocês uma coisa. Teve uma menina que comentou num vídeo meu do TikTok assim: eu já te vi lá na Lapa, fico feliz que você esteja viva. Nossa. Caramba! Aí eu li aquele comentário e falei assim, gente... Isso foi agora, essa semana passada, sei lá. Eu falei assim, fico feliz que você esteja viva. Imagina o estado que eu ficava, porque eu não me lembro mesmo. Imagina o estado que eu ficava. Teve uma vez que eu caí de cara no chão, que eu só acordei na casa de alguém e tava com isso aqui ralado, meu joelho ralado. Falei assim, gente... É muito comum as mulheres tomarem muita pílula no dia seguinte, simplesmente porque não sabem o que aconteceu com elas. Né? Porque é meio precaução, porque não se sabe o que foi feito. E por que acontece isso, Ana? Quando a droga começa a agir ali, tem essa primeira fase ali da euforia, né? E depois vai acontecendo o quê? E aí, isso vai variar com a droga que está sendo consumida, né? O álcool, ele dá aquela sensação de relaxamento, uma desinibição, mas ele é um depressor do sistema nervoso central, né? Então, ele vai apagando a pessoa de uma certa forma. Então, tem esses apagões de memória, que as pessoas não lembram o que elas fizeram, elas perdem essa noção de tempo mesmo, do que aconteceu, do que não aconteceu. Aí é muito comum usar cocaína para sair dessa letargia, né? E aí vem essa dobradinha, né, da cocaína com álcool. No primeiro momento isso acontece, aí depois progride. Aí para de acontecer isso, porque aí a pessoa fica... que faz a mistura do cocaetileno, né? Que assim, a pessoa que... O organismo, ele acostuma com a mistura da cocaína com álcool. E isso forma o cocaetileno. Então, o corpo se vicia no cocaetileno. Se a pessoa bebe, o corpo pede cocaína. Se a pessoa cheira, o corpo pede o álcool. Porque ele quer os dois. O corpo precisa dos dois. E aí são drogas, né, diferentes. O álcool é depressor e a cocaína é estimulante. Então você se estimula, você vai dosando. Exatamente, isso. É perigosíssimo. E muitas pessoas acham que elas dominam isso. Então elas vão usando doses para elas conseguirem se manter na festa inteira bem. E muitas vezes não dominam isso, né? As doses começam a ser cada vez maiores, porque a gente tem esse fenômeno da tolerância também, né? E até porque a pessoa não lembra mais o que ela já usou, então exatamente. Consegue definir aqui tá tranquilo, aqui não tá mais. Quando ela estava falando, eu estava lembrando que
que eu estudo. É. Eu adoro Por isso que a estudar gente sobre trouxe mim, você. adoro estudar sobre minha doença. Que o álcool, ele tem esse poder de desligar, falando em português, desligar o córtex pré-frontal, que é daqui até aqui. Por isso, aí quando você tava falando que o adulto, quando tem 50 anos, ele precisa desenvolver ferramentas e tal, eu pensei nisso, por quê? Porque a criança, a criança, ela não desenvolveu ainda o córtex pré-frontal. Então, Na verdade, ela já desenvolveu, mas ele demora a amadurecer. Eu estudei mais ou menos. Mais ou menos, falta estudar um pouquinho mais. Ela vai falar a parte tá complicada. amadurecendo, Foi isso que eu quis dizer, entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Mas assim, o cérebro desliga. Então, é como se a gente virasse criança de novo. É inconsequente, a gente faz o que dá na telha, o que o outro tá fazendo. Então, chega uma hora realmente da noite, ou do dia, ou do momento que estiver usando, que a gente já não tá mais nem aí. É aquele momento que você sobe no palco, faz bunda leleia, e você liga pra ex e se humilha, né? Nossa, porque a gente isso. perdeu ali o filtro. Exatamente. Tá se identificando. Ah, que isso! Me identificando. Quase não, nada. que isso! Hoje eu tô com ela de novo. Mas vocês estão falando, eu tô lembrando, meu pai é alcoólatra em recuperação, né? Já tem 3 anos que ele parou. Mas ele foi até os 70 anos bebendo e caindo na rua. E chegando a esses momentos, assim, de que vai acontecer, né? Vai ser atropelado, vai acontecer alguma questão e tal. E ele só parou porque ele começou a ter umas dores, com princípio de infarto, alguma coisa, e foi para o hospital, a pressão dele estava 23 por 19. E o médico falou, se você não parar, você vai morrer. Então você escolhe o que você quer fazer. Eu demorei muito tempo para acreditar que ele tinha realmente parado. Hoje eu consigo olhar e falar assim, nossa, ele realmente conseguiu, porque eu acho que você me deu toda a explicação agora, né? O adulto que não tem ferramentas para aquilo ali, como é que ele ia parar? Eu acho que foi só na base da ameaça ali que ele falou, tem que, né, salvar a minha vida aqui de alguma forma. Mas eu acho Que bom, né? Sim, Eu acho que sim. pegou essa oportunidade. Em algum momento, né, deu um estalo. Assim. Dá, mas o despertar espiritual, às vezes, é necessário dar um susto mesmo, assim. Sim. As Irmandades Anônimas, eu não posso falar o nome aqui, mas as Irmandades Anônimas, no geral, elas são muito pouco conhecidas, né? Se as pessoas conhecessem mais, talvez muita gente não sofresse tanto risco de vida e tudo, porque ajuda, sabe? Ajuda. O seu pai, ele poderia, sei lá, se ele conhecesse antes, não ter chegado a esse ponto, sabe? Não precisava ter chegado a esse ponto. Assim, é muito triste, né? Ver pessoas nessa situação. Sim, né? Pois é, e não poder fazer nada. Sim, não Esse tem que eu o acho. fazer. Eu acho que esse é o pior. E acho que isso gera dor pra todo mundo que convive, né? Que eu fico adoece pensando todo assim, mundo. como é que a tua mãe, tua família ficou? Porque, voltando pra tua Eu acabei com história, isso. em que momento que você ali entendeu que isso estava complicado? Que era um problema? Mais uma pergunta difícil. Eu não entendi. Em que No momento? momento que eu entendi, depois que eu fui internada. Entender Depois que eu mesmo fui só internada. depois, né? Mas eu acho que você, em algum momento ali, você Então, precisava de ajuda. Não, foi Também mais ou não. menos. O que aconteceu? Eu imaginava que eu estava saindo muito, que eu estava ficando muito fora de casa e tal. Mas assim, tudo tinha uma justificativa. Hoje é aniversário do meu amigo, amanhã é jogo do Flamengo e depois de amanhã é aniversário da minha melhor amiga. Então, assim, são dias que eu preciso estar com eles, porque eles fazem de tudo por mim. Então, assim, eu preciso estar ali. Então, eu inverti completamente os meus valores. Eu inverti completamente. Sabe? Qual foi a pergunta? Quando que as pessoas, alguém lembrei. percebeu? E aí, eu sabia que eu tava demais, mas assim, sou jovem, sempre tem uma justificativa, Tô um mecanismo de curtindo. defesa.
eu tava defendendo o uso, né, cara? O mecanismo de defesa é isso, é defender o uso. Então, assim, eu tava sempre tentando defender e conseguia defender. E eu acreditava no que eu estava defendendo, tá? Eu acreditava realmente que aquela pessoa faria tudo por mim, que eu precisava estar lá no aniversário dela. Mas, na verdade, eu queria usar. Tipo, não tinha muito mais do que isso, sabe? E aí tiveram... Aí depois do pó, aí o bagulho ficou... Desceu um pouquinho. Desceu. Entendeu? Porque o álcool até então, todo mundo também bebia. E eu, na minha cabeça, crente que tava bebendo igual a todo mundo, só que assim, não. Isso aí era só na minha cabeça, porque eu me fazia acreditar nisso. E era mentira. Mas com pó, aconteceram algumas situações que eu me lembro. Mas foram 3. Lá na Lapa. As 3 foram na Lapa. Tipo assim, o meu pai, ele é professor de dança de salão. A gente tem uma academia de dança de salão, né? Lá em Copacabana. E meu pai é bem famoso. Marquês de Copacabana. Meu pai é bem famoso Nessa área, da dança. As pessoas conhecem ele porque ele tem uma academia há 31 anos. Então, assim, poucas pessoas conseguiram ficar depois da pandemia e etc. Então, assim, ele é bem conhecido. Né? Ele é bem conhecido. E aí, lá na Lapa, tem academias de dança também. Então, muitas pessoas conheciam ele. E aí eu ficava assim, não, gente, eu preciso me esconder, ninguém pode me ver aqui na Lapa, que não sei o que, não sei o que lá. Chegou uma hora que eu já não tava mais nem aí, se alguém tava me vendo ou não. Mas eu ainda ia pro banheiro cheirar. Chegou um momento em que eu já tava cheirando sentada no bar. Ah, passou alguém? Pessoa que tá passando aqui na hora errada. Eu tô aqui na minha, sabe, assim, então é completamente inconsequente, né? Aí teve um dia que eu lembro eu tenho um flash disso acontecendo e eu pensando assim, uma vezinha só, se alguém ver também não tem problema. Lembro de outra vez que eu estava na Lapa, que eu fui pro banheiro cheirar. E aí eu normalmente eu cheirava de 1 em 1, né? Dava um teco de cada vez. E aí nesse momento eu dei 3. E aí eu olhei assim, me olhei no espelho, né? Lógico, eu não vou ensinar nada não aqui também. Mas eu me olhei no espelho e falei assim, cara, que isso, Gabriela? Você precisou dar 3 tecos pra satisfazer. Por quê? Mas tá bom. Acontece, vai só hoje, tudo bem. Mas aí eu fiquei meio preocupada. Aí eu acho que se eu tivesse visto no TikTok, ou no Instagram, ou no YouTube, em algum momento... uma adicta em recuperação falando sobre isso, jovem, falando sobre isso, talvez na hora eu tivesse pensado nisso. Pensado assim, pô, será que é aquilo que... Será que aquele vídeo daquela menina faz sentido? Sabe, mesmo que na onda, mesmo que eu não fizesse nada com isso, pelo menos ia estar aqui. Eu ia ter ouvido. Então, enfim, essas foram as 2 vezes. E teve outra vez que eu tava indo no ponto de venda, né, da cocaína, e tava indo pra um show no Circo Voador, se eu não me engano. Aí eu fui lá no ponto de venda, e quando eu tava entrando na rua, um morador de rua virou e falou assim, fala aí, Gabi. Aí eu olhei pra cara dele, eu toda brilhosa, cheirosa, olhei pra cara dele e falei assim, que é isso, gente? De onde que ele me conhece? Aí eu falei, cara, será que a gente usava junto? Será que a gente... Aí eu olhei pra ele assim, eu fiquei tipo... Aí depois eu fiquei pensando assim, será que eu tô vindo muito aqui? Sabe? Porque, assim, eu nunca comprava uma quantidade grande de cocaína. Era sempre a ilusão do controle de que eu ia usar só, sei lá, R$20, R$30. E eu voltava lá. Com frequência. 30 vezes na noite. Porque eu achava que eu ia cheirar só aquilo. E quando acabava, eu queria mais, e mais, e mais. Então, eu acabava voltando lá, e aí chegava um momento que eu ficava lá, entendeu? Aí, que caiu a ficha, eu falei, caraca, pô, sabe? Quando chega 2 dias depois, eu já tô ali com eles, sabe? Assim, eu já não quero mais ficar voltando pra onde eu tava. Eu quero ficar ali, porque ali é o cômodo. É onde eu conheço, é onde eu tô e é onde tem Onde droga. ninguém te julga também, né? Onde ninguém me julga, porque tá todo mundo precisando de mim também. Isso. Né? Porque eu tava dividindo ali, entendeu? Então, assim,
Aí eu fiquei meio desesperada, mas... Fiz nada pra Você mudar. não falava sobre isso com ninguém. Não falava sobre isso com ninguém. Ninguém. Nossa, teve uma vez... Eu falo isso abertamente porque... Enfim, eu trabalho muito auto-perdão, né? Eu percebo que eu tava com os valores completamente invertidos nessa época e muito adoecida, assim, muito adoecida. Mas, por incrível que pareça, foi por amor. Foi por amor. Eu dei cocaína pra minha mãe. Vocês olhando pra minha cara, por amor, né? Por amor, né? Tô esperando a tua explicação. Não, então, o que aconteceu? Eu tava com um recipiente, onde guardava, né? E ele tava no meu short. E eu tinha chegado, tava deitada no sofá e tal. E aí, eu acho que ela foi tirar as coisas do meu bolso pra botar o short pra lavar e encontrou. Falou assim, Gabriela, o que é isso? Aí eu falei assim, não sei, mãe. Aí ela falou assim, não, fala agora o que é isso, você sabe sim. Aí eu falei, juro que eu não sei. Aí ela, aí eu falei assim, juro que eu não sei. Eu acho que as pessoas, como eu era a única menina do rolê, todo mundo me dava as coisas pra eu guardar, então podem ter colocado isso no meu bolso, eu não sei o que é mesmo. E aí ela falou assim, então tá, posso provar? Eu falei, pode, não sei o que é. Aí ela botou na mão, lambeu e foi pra cozinha. Daqui a pouco ela voltou e falou assim, minha língua tá dormente. Aí eu parei, pensei assim, aí eu fui lá na cozinha e falei assim, então, mãe. Aí ela, não acredito que você me deixou provar, cara. É droga, sabe? Ela nem bebe. Ela falou, não acredito que você me deixou provar isso, que você teve essa coragem, bababá. Eu falei, cara, desculpa. Tal. Ainda falei que era outra droga, não falei que era cocaína, porque eu tinha tanto medo. Eu achei que ela ia sofrer mais se ela descobrisse que eu estava cheirando, porque cocaína tinha um tabu, tem ainda um tabu gigantesco. Inclusive, pra mim, eu tinha medo, ninguém podia falar cocaína do meu lado, porque eu ficava assim... Não precisa falar cocaína assim, sabe? Então, assim, pra mim, era mais tranquilo ela não descobrir que eu tava usando do que ela descobrir. Mesmo que ela provasse. Mesmo que ela provasse. Cara, valores pesado, completamente invertidos, cara. Sim. Mas assim, pra mim, era melhor do que ela descobrir. Na tua cabeça Era melhor funcionava. do que ela descobrir, porque eu achei que ela ia ter um infarto, eu achei que ela ia... Sim. que podia acontecer alguma coisa séria, eu achei que ela... Sei lá, que ela pudesse me expulsar de casa. Não sei, eu tinha pavor da possibilidade dela descobrir, até porque eu sabia, no fundo, eu sabia que ela ia fazer alguma coisa pra parar. E aí que vem as mentiras, né? Que todo Sim. mundo fala que se mente tanto. Uhum. Que é isso, é o esconder. Mentira é esconder, ter medo de falar a verdade, né? E aí vem uma mentira atrás da outra nessa tentativa, né? Sim. E Ana, deixa eu te perguntar. Nessa fase aí que a Gabi tá contando, quais são os gatilhos? Quais são crenças antecipatórias, crenças de alívio, crenças permissivas, crenças conflitivas? Dá para explicar dentro desse exemplo ou não? Vamos tentar. Tá. Claro. Fica à vontade. Pode, porque ninguém julga ninguém nesse podcast. Os gatilhos que ela foi falando ali, eu acho que são as saídas, a Lapa, né? Tá com os amigos, tá na noite, né? Que são gatilhos são aqueles momentos, aquelas situações ou sensações internas também que fazem a gente querer, né? Que dá aquela vontade de usar, né? E aí as crenças que a gente vai falando que são crenças antecipatórias que a gente tem naquele consumo eu consigo controlar. Eu dou conta, vai ser só hoje, né? Vou só cheirar essa carreirinha e tudo bem. Então, elas vão antecipando para botando naquela situação do uso ali, né? Elas são que nem os conjuntos de crenças de TCC, né? As crenças centrais são as nossas, né? Já conhecidas, e que dentro do uso de drogas, quando a gente vai vendo crenças ligadas a alívio, a fuga, né, dessas sensações, e que vão gerando aí nesse processo que vai fazendo com que a pessoa use, né? E tem uma coisa interessante aí da fala dela também, é que eu que estudo motivação, né? Eu fui estudar álcool e drogas e fui estudar motivação. Foi a minha grande paixão ali, sempre foi entrar pela motivação, de mudança de comportamento mesmo.
E quando a gente fala em motivação, né, e a gente tem todas as abordagens para a gente trabalhar, para as pessoas se motivarem, né, para o tratamento, a gente fala muito que tem as janelas, né, e aí ela fala de janelas em que ela se dá conta de que aquilo aconteceu, né, que nem com seu pai. Abre-se uma janela e a gente tem que puxar, né, daquela janela que ela depois fecha, né, e aí como você abriu, como você falou assim, poxa, se eu tivesse visto algum TikTok, realmente você teria de repente olhado mais pela essa janela para poder ir. Entendido o problema, né? E volta. Né, que aí tem aqueles estágios motivacionais que acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho, né? Quando a gente fala de motivação, a gente fala sobre alguns estágios que a gente passa, e motivação para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, né? Que são estágios que a gente passa até a gente adquirir um novo comportamento, quando a gente quer mudar esse comportamento. É do modelo transteórico de mudança, que é uma das abordagens. Então, a gente tem a pré-contemplação, que a gente está ali, a gente não está considerando o problema do que a gente está fazendo, que é isso, você está lá na Lapa, você não está nem mais aí se alguém está vendo, se alguém não está vendo. Provavelmente, se eu chegasse lá e falasse assim, Gabriela, você tem que parar de cheirar, Tá bom, moço, valeu. Ia ser assim. Continua me avisando, tá? Qualquer coisa você vai avisando. Um exemplo da pré-contemplação. Muito bom. E quando a gente passa para contemplação, é quando a gente começa a ter dúvida. Será? Que foram esses momentos ali que ela... Que ela abre um pouquinho, né? E talvez num momento desse, se eu chegasse e falasse assim, Gabriela, acho melhor você parar e você assim, será? É que, doutor, eu gosto também, né? E aí, como é que eu vou continuar vindo aqui? A gente fala que até que é uma balança, tá aprendendo pros dois lados, Eu né? fiz isso na internação, gente. Meu Deus, acabei de lembrar. Eu fiz isso na internação. Porque quando eu entrei na internação, sem saber de nada. Nada. Aí comecei a entender um pouco lá. Daqui a pouco eu não tava pensando assim, gente. Eu tava pensando assim, uma semana que eu tava lá, mais ou menos, tava começando a entender muito pouco. Gente, mas como é que eu vou me afastar das pessoas que usam, dos lugares? Não, vou me afastar de todos os lugares, Tem que parar os meus rolês, né? Senão eu não vou mais sair. Aí, beleza. E se eu for numa festa, se eu for no baile, que eu gostava de baile, se eu for num baile e baforar um loló? É 15 segundos de onda e acabou. E tá tudo tranquilo, entendeu? Porque eu não vou ficar na onda muito tempo, são 15 segundos, eu volto e ótimo, a cabeça. Achando realmente. Fica barganhando, né? Com esse uso, né? Fica. Foi exatamente isso que você falou. E aí, depois que a gente consegue pender essa balança para algum lugar, pro lado que a gente quer da mudança, né? A gente entra no que a gente chama de preparação para ação. E aí a pessoa começa a se preparar para aquela mudança que ela vai fazer, né? E aí quando ela muda mesmo, a gente considera a ação e a gente fica um tempo nessa ação até conseguir fazer o tratamento e realmente parar aquele comportamento. E aí a gente entra na manutenção, que é quando a gente já tem esse comportamento mudado, mas a gente ainda tem que deixar ali, né? Ainda tem que ter, ainda existe, né? A gente viveu aquilo tudo e a gente tem que ter cuidados para que aquilo ali, pra gente não volte. A Gabi hoje está nessa fase de manutenção? Acho que, pelo que ela está me contando da história, acho que sim. Ainda temos, né? Pelo que você fala aí, você está eu só queria ter um caderno aqui pra escrever tudo. Tá, sério. Não, gente, eu vou, juro. Dá vontade de fazer assim, uma motivação, assim, de contemplação. E eu defendo muito, eu sempre bato muito na tecla do autoconhecimento, que isso tudo é o autoconhecimento, né? Porque, assim, essa dúvida, e até isso, será que se eu usar um pouquinho de loló só ali 15 segundos, tudo bem? Lá na manutenção pode surgir também. O autoconhecimento, eu acho que vai fazer você chegar e falar assim, mas pra quê? E aí você vai entender, poxa, o que eu quero agora? Na verdade, eu que tô de saco cheio de estar aqui, eu queria... Então, acho que eu vou pra casa, né? Aí você vai se entendendo, se conhecendo nesse processo. Então, a ideia é muito mais de você ir dominando, dominando os conceitos que eu digo, né? Se conhecendo e sabendo que vão ter dias melhores, dias piores, e dias que dá vontade de beber sim, e de esquecer o mundo, mas que, poxa, mas também sei que vai ter um monte de consequência ruim, então melhor não. Daqui a pouco eu vou ter que lembrar do mundo de novo, né? Aí o problema tá aí, porque o mundo
mundo vai continuar aqui, meu problema vai continuar, vai piorar talvez, né? Provavelmente. E uma coisa que eu gosto muito, né, principalmente início de tratamento, que a gente fala assim, poxa, seria legal você evitar lugares de bebida, lugares assim e tal, e às vezes os pacientes chegam para mim muito assim, mas para sempre, eu nunca mais vou ter uma festa, eu nunca mais vou poder sentar num bar. Para sempre é muito tempo, né? Para sempre é muito tempo. Falo, A ideia do hoje. Só por Hoje é muito boa para isso. E para mim, um bom tratamento vai ser aquela pessoa sentando no bar e pedindo refrigerante, suco e podendo ficar ali com todo mundo. Mas mais que isso, vão ter dias em que ela não vai dar conta e ela vai saber disso e ela vai sair. Uhum. Então, assim, eu tenho nessa minha poucos anos, sabe, de trabalho, muitos pacientes que eu vi isso acontecer, né, de assim, tudo certo para ir para tal festa, e, nossa, briguei com a minha esposa na hora, quando eu olhei assim, achei melhor eu não ir, eu disse para ela que eu não ia, e aí e não foi. Vai a milhares de outras festas e recusa bebida e droga e consegue estar muito bem ali. O autoconhecimento vai te dar ferramenta para fazer isso tudo. Para entender que talvez é um dia mais difícil, que vai ser mais difícil recusar, e aí você nem vai, né? E que tudo bem, isso não significa que você está pior do que antes. Só por assim hoje, mesmo, pelo né? que eu já vi no Instagram da Gabriela, que eu fico vendo os comentários, ele é muito julgado, né? Porque as pessoas ficam assim, só por hoje, porque amanhã ela vai usar, porque amanhã vai fazer. Nossa, gente, as pessoas Eles não entendem isso. As pessoas... É difícil de entender quando a pessoa não consegue praticar, né? É essa projeção, né? Que as pessoas, muitas vezes fazem em mim. Porque você abriu seu anonimato, e se você recair, que não sei o que lá. Cara, é só por hoje. Hoje eu não vou usar, acabou. Uhum. Se você recair, se o quê? O amanhã não existe. Como é que você... Pô, assim, sabe? Eu não faço nada sozinha, eu faço tudo pedindo ajuda. E eu tava lembrando agora que ela tava falando, eu tava assim, ó. Porque assim, Gabriela, tá? Eu tenho amigas que frequentam locais de ativa, etc. Eu me sinto muito inadequada. Me sinto muito. Eu tô quase 2 anos limpa. Eu fui uma vez pra um bar e bebi Coca-Cola. Tinham 3 ou 4 pessoas bebendo e 4 pessoas não bebendo. Não bebendo? Existe? Não bebendo. Não bebendo álcool. Não bebendo, né? Não bebendo álcool. E... Ai, gente, perdão. Tudo bem. E aí, a gente bebeu 2 litros de coca em, sei lá, 3 horas. Sim. E um cigarro atrás do outro. Substituição. Pura substituição. E eu dormi o dia seguinte todo. Foi porre seco. Sabe? Essas coisas sugam a minha espiritualidade de uma forma absurda, assim. Então, para recair, existe um processo, né? Não é, a recaída não é como um raio. Não faz assim, ó, bum! E vai lá e a pessoa vai lá e usa. Tipo, eu tô no bar e do nada eu, então desce um chopp aí. Tipo, não. É tudo um processo, né? Sistema de vinculação. Tem um monte de coisa que vai ao redor. Então, assim, a pessoa... Eu acho que eu fui para 2 festas, 2 aniversários que teriam bebida, e fui para um show que teve bebida anteontem, do Bruno Mars. Muito bom. Não nos encontramos. Mas assim, calma, me perdi de novo. Puta. Pode falar. Tá. Eu sou meio desbocada. Mas... Foi alguma coisa que ela falou que te fez lembrar? Sobre o bar que sobre você foi ir pro bar. E a recaída, né? O processo de recaída. A ideia da recaída é muito assim, né? Geralmente as pessoas assim, não sei o que aconteceu. Quando eu olhei, eu estava em cima do morro, cheirando. Aí, não, apagou na minha cabeça. Eu estava, né, gravando podcast, de repente eu estava em cima.
E aí a gente vai voltando para trás e vai descobrindo todo o processo que foi levando a estar ali. Às vezes sabe. Às vezes a pessoa sabe e não quer discutir. Foi isso. E vai negando, é uma forma de não negando. entrar em contato mesmo, porque é dolorido entrar em contato com isso, né? Lógico. Às vezes, quando a gente olhar, foi uma coisa que aconteceu aqui que foi me gerando, e às vezes uma coisa que aconteceu semana passada, e foi indo, eu fui flertando com essa ideia e negando ela ao mesmo tempo, então eu não entrei em contato com isso, até para lidar de uma forma diferente. Sim. Ou não lidar, Né? talvez. E aí, eu não vou lidando, vai se crescendo e vai... acontece um processo de uso. Sempre? Não pode chegar uma vez... Sim, às vezes você tá ali no bar, você foi com a intenção de não beber e quando olhou, o cara botou o chopp ali na sua frente e não vai... E foi, né? Mais do que isso, assim, quando você fala que não te fez bem estar naquele bar Cara, eu não sentada, acredito nisso. é porque você não foi preparada para estar ali. Então, o processo de psicoterapia, quando que eu acredito, né, que eu faço, a gente vai chegar num ponto de chegar, vai trabalhar questões para estar ali. Sim. Né? Não é você ir sem ter ferramenta nenhuma. Claro. Então, vai ser com autoconhecimento, lógico. com várias tentativas e não dando certo, com outras que deram certo, até com pensar assim, poxa, eu comecei a comer muito, né? Eu vou, mas eu como, aí eu levanto e vou embora. Também não estou gostando. Tá estranho, né? Porque assim, parece que eu só estou ali para comer. Então, a gente vai trabalhando todos esses questionamentos. E assim, por que você quer ir para o bar? Sim. Qual é o seu objetivo? E a gente vai trabalhando todas essas questões, aí sim a pessoa começa a estar mais capacitada para estar naquele lugar. Enquanto ela não estiver, a gente não vai pensar nessa possibilidade. Às vezes, sim, tem questões bem específicas que às vezes a gente tem que trabalhar, do tipo, é o casamento da minha filha, né? Então, eu não vou ao casamento. Eu disse assim, não, o passo é um pouco maior, né? E aí a gente pode fazer estratégias bem específicas para aquele lugar, e pode ser ainda pesado estar ali, mas tem bem maior, né? O motivo que te faz querer estar ali pesa mais do que o desconforto, né? Mas, assim, e o tempo vai demorar para cada um, às vezes para umas pessoas é mais fácil do que para outras, e muito individualizado. Então, assim, é o que eu sempre falo, assim, todo mundo, então para todo mundo tem que evitar bar. Gente, eu já tive paciente que ficar sozinho em casa que era o perigo. Então, ele ia para o bar para ficar conversando com as pessoas e realmente ele não usava nada. Né? Que aí o problema, o gatilho era estar em casa sozinho. Em casa sozinho. Então, assim... O da Gabriela era as festas, o bar. Não, o bar já eu acho que... Cara, eu acho que a gente pode ficar aqui 30 horas conversando. Porque, assim, o gatilho, além dele ser individual, aqui a gente tá muito na superfície dele. Porque não é... Porra! Inferno! Esse brownie não tem açúcar, se você comeu por conta disso. Não, é porque fica pitando mesmo, que minha glicose estava baixa, agora tá subindo. Os meus gatilhos eu ainda tô tentando descobrir quais são, mas assim, vai muito além do momento ali. O momento ali eu sei que eu não posso usar, acabou. Não vou usar. Mas e fora daquele momento, né? O neurônio espelho, que eu fico ali vendo as pessoas. E aí, quando acontece alguma situação comigo em casa, que eu me estresso, ou me estresso no meu relacionamento, ou alguma coisa que me deixa mal, recaída psicologicamente, mentalmente e tal, comportamentalmente, né? Isso são verdadeiros gatilhos para mim. Os gatilhos internos, sentimentos, os gatilhos, exatamente. Porque festa não é um gatilho pra mim. Festa é uma tentação, é diferente. Por quê? Porque aparece pessoas passando com bebida o tempo inteiro. Então eu olho pra bebida... animadas, felizes. Mas eu sei que eu olho e falo assim, uma mentirada isso. Uma mentirada, a pessoa, vai ficar rindo por quê? Porque tá com efeito de droga, na cabeça. Não tá rindo porque acha aquilo engraçado. Eu ri porque eu achei engraçado o show do Bruno Mars, que eu me diverti a beça, fiquei rindo, gritando e pulando o show inteiro. Isso foi legal. Agora, beber e ficar pulando, falar, gente, isso daí é tudo uma mentirada, cara. A pessoa, maior ilusão, sabe? É momentâneo, é uma ilusão momentânea e superficial. Não é de verdade que aquilo acontece, sabe? Então, assim,
Eu acho que os gatilhos vão mesmo de pessoa para pessoa, porque tem gente que o gatilho, por exemplo, é o nascimento de um filho. Sim. E você falando, eu tô lembrando aqui do modelo da prevenção de recaída, que é uma abordagem, né, que a gente usa, em que o início dele era assim, tem a situação de risco, a festa, eu não enfrento a situação de risco, eu tenho mais probabilidade de ter um lapso e recair, eu enfrentei a situação de risco, a minha probabilidade diminui, é super fofinho, bonitinho. E aí ele foi super criticado depois, quando foi, né, jogado ao mundo, por ser muito simplista. E aí o Marlott voltou para esse modelo, e aí é muito engraçado, né? Porque quando você olha a figura, que é um modelo novo, é um negócio assim que você nem entende, né? Porque é bem mais complexo do que... complexidade. Geralmente eu falo assim, é a festa, com você brigou com a sua mãe, e aí aí eu falo assim, pô, aí seu filho tá tocando terror em casa, você tá com dor de cabeça, e ontem seu chefe te deu uma bronca, e tem uma pressão no trabalho, é isso tudo junto, e tá calor, né? Então tem milhares de fatores que estão vindo aí, e aí enfrentar tudo isso, né? É um processo bem complicado, né? E aí a gente tem que ir separando isso. E aí, pra chegar até a festa, eu tava guardando isso, porque senão eu esqueço. Mas assim, aconteceu isso tudo. Tá calor, brigou com o filho, o chefe fez pra que eu vou à festa? Entendeu? Pra que eu quero ir pra essa festa? É pra usar? É pra usar. Entendeu? Porque assim, se aconteceu tanta coisa, Tá mais não é pra eu ir pra festa. É pra eu ir pra terapia, é pra eu procurar minha rede de ajuda, pra falar sobre isso, pra poder botar pra fora. Agora, a pergunta é, pra que eu quero fazer o que eu quero fazer? Porque, assim, às vezes eu me coloco em risco. Meu subconsciente sabe que eu tô me colocando em risco, mas no meu consciente... Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E aí o processo de psicoterapia é aquela ideia da cebola, a gente vai aprofundando, entendeu? Que assim, então pra que eu quero fazer isso tudo? Por quê? O que você tá querendo? Eu tô querendo um alívio. Eu tô querendo esquecer isso tudo que aconteceu. Não quero lidar, não quero enfrentar. Se eu beber, cheirar, vai ser bom. E depois? Depois vai ser ruim. É isso que a gente vai buscando, né? Balança, e aí, né? Como é que eu poderia fazer isso? Poxa, as meninas estão lá na casa da fulana, vou falar, gente, vocês vão pra festa, mas peraí, eu queria conversar antes. Então, as pessoas vão te dar apoio. Sim. Eu vou ligar pra minha psicóloga, pessoa que vai me dar apoio. Então, acho que eu vou ao cinema, que aí eu me enfio lá dentro e tô livre da festa. Sim. E aí você vai atender, na verdade, que te dá aquele alívio, trazer aquele esquecimento, às vezes, do mundo, mas de uma forma mais saudável. Né? Exatamente, arruma outra forma de preencher esse vazio. Sabe, assim, tem pessoas que preenchem com trabalho, com estudo, com... De formas mais saudáveis, né? espiritualidade, religião. Tem gente que se encontra... Uma outra coisa que eu acho fantástica do modelo de prevenção de recaída também é que ele fala que a gente tem um equilíbrio na vida entre prazeres e deveres da gente, né? E quando a gente não está nesse equilíbrio, a gente vai buscar esse equilíbrio de alguma forma. Então, eu estou trabalhando muito, eu estou estressada, eu estou doente, eu vou buscar esse equilíbrio. Eu não aguento ficar muito tempo. Eu costumo usar os exemplos assim. Eu consigo ficar só com deveres por um período curto. Alguém da minha família sofreu um acidente, vai a família inteira para o hospital, aí foi para UTI, aí o médico fala assim, não, agora não adianta ficar ninguém aqui, fica a família toda a noite lá, na portinha esperando uma notícia e tal. Conforme for passando, aquela pessoa falasse 3 meses na UTI, a gente vai se revezando, né? Volto a trabalhar, vai um irmão num dia, vai um outro primo no outro, a gente também vai, né? Todo mundo tem direito de visitar e tal, você vai se... E aí, nesse período, eu vou ao cinema vou jantar fora para aliviar tudo que eu tô vivendo. Não é como se a pessoa fosse ficar boa, porque tá todo mundo lá. Então, as pessoas que não fazem isso, elas adoecem no final das contas, né? Ou ao contrário também, ganhei da loteria, não preciso de nada. As pessoas que vão pro Nordeste, ficar na praia, chega uma hora que não aguenta mais. É verdade. Você vai lá trabalhar numa ONG, vai começar a ajudar o cara da ideia de como ele faz para vender melhor o queijo coalho. Você vai começando a fazer coisas porque a gente precisa desse equilíbrio. A grande questão, né? O álcool, então, eu digo assim, o álcool é líquido, gente. Ele equilibra a gente muito rápido.
Tem sempre espaço ali, que aí ajuda a gente a equilibrar. Então, se a gente pensar que se a gente for botando coisas para ajudar a gente nesse equilíbrio, e logo no início, por que foi colocado na prevenção de recaída? Porque o Marlatt fez estudos mostrando isso, que pessoas que eles não estavam para tratamento, mas em que você foi botando meditação, exercício físico, relaxamento, elas naturalmente elas iam bebendo menos, porque elas já tinham esse equilíbrio e precisavam de menos bebida para alcançar. Então, a gente precisa botar essas coisas em equilíbrio. Não adianta ser só o trabalho, tem que ser o trabalho com lazer, com esporte. Eu acho que é por isso que eu tenho tanto medo do meu pai voltar, porque ele não faz simplesmente nada. Ele, desde que parou de beber, ele se trancou em casa e não sai, só vai pra festa de família, que a gente evita qualquer tipo de álcool e tal. Mas eu tenho um pavor de estar numa festa com ele quando tem álcool. Porque eu fico assim, fico igual, sabe, mãe vigiando criança, eu fico assim, vigiando. E ele fica de boa, ele fica tranquilo, mas é um medo. Eu imagino que a família também deve ficar, de uma certa forma, meio tensa. Doente junto, né? Voltando para sua história. Já foi lá na frente, já foi atrás. Como é que foi sua internação? Como é que tua família ficou? Como é que tua família fica em relação a você? Porque você falou com a dependência, né? Aí daí dá pra gente linkar com isso aqui que a Fernanda tá falando também. Plot twist. Então, o que acontece? Eu acho que dentro da minha cabeça, em algum canto por aqui, eu já queria ajuda. E aí eu deixei a minha mãe descobrir que eu estava usando cocaína. E aí ela virou pra mim e falou assim: Gabriela, eu vou te dar 2 opções. Ou você se interna, ou você sai de casa. Não vou deixar de pagar seus medicamentos, não vou deixar você morrer, né? Vou pagar seu plano de saúde, mas eu não quero uma filha igual a você dentro da minha casa. Aí eu falei assim, tá bom. Aí ela, vou te dar um dia pra pensar. Aí eu falei assim, eu já sei. Aí ela, não, vou te dar um dia. Aí à noite a gente veio conversar, aí ela falou assim, e aí, já decidiu? Eu falei, claro, me interna, pô. Me interna e tal. E meu pai já não tava mais falando comigo. Assim, ele falava, mas, cara... Mas era por isso mesmo? Tipo, ele percebia que tinha alguma questão ou briga? Mas ele já falou várias vezes já várias vezes ele falou, tipo, você tá doente, você tá viciada, que não sei o quê. E eu assim, cara, que viciada, eu bebo porque eu gosto. Eu gosto. Paro quando eu quiser. Quando eu quiser parar, eu paro, é fase. E na Graça Massafera, naquela novela. Mas eu gritava, esperneava, chorava, assim, sabe? Então, ele já tinha... Eu achava que ele tinha meio que desistido de mim, sabe? Assim, ele não falava direito comigo. Eu me perdi porque... De como tua mãe soube? Não. É porque ele também não tá falando direito comigo agora. É difícil, né? Mas... Enfim. Aí, a minha mãe, ela sempre teve... Cara, Tá tudo bem com a glicose? tá 260. Daqui a pouco eu vou aplicar insulina. Ela sempre teve muito comigo, assim. Muito. E foi facilitadora de certa forma, mas por amor também, sabe? Eu conseguia manipular ela legal, assim, sabe? E aí ela... Enfim, eu não manipulava, tipo, fazer chantagem, mas fazer chantagem emocional, assim, sabe? Era tipo... Nem por maldade também. Não, é porque eu precisava sobreviver, gente. Eu precisava usar. Senão eu ia morrer. Sabe, assim, eu não podia parar. Se ela não me desse dinheiro, eu ia roubar. Sabe? Eu já furtei várias vezes de ela. Enfim. E aí, ela que tomou essa decisão de me internar. E ela falou com meu pai falou assim, tá bom, eu tô contigo. E aí, foi isso. Como é que foi esse processo da internação? O que você poderia falar sobre ele? Um monte de coisa. Legal. Gostei. Foi bom, assim? Foi um processo que você voltou pra... Foi muito bom, não. Foi difícil? Sim. Não em relação a parar de usar. Parar de usar não foi a dificuldade? Não. Eu cheguei lá, eu tive uma consulta com o psiquiatra, com a assistente social, que é a dona da clínica e tal. E ele ajustou meus medicamentos. E beleza.
Foi isso. E aí eu não tive abstinências fortes. Eu só fiquei internada, tava presa no lugar. Presa, né? Porque eu podia sair a hora que eu quisesse. Se eu pedisse pra sair, eles me tiravam. Mas eu não quis sair, eu quis completar o tratamento. Entendeu? Então, assim... eu... Foi um despertar espiritual mesmo. Eu entendi por que eu tava fazendo as coisas que eu tava fazendo. Eu fui entender, me entreguei ao tratamento. Porque eu era completamente leiga antes de entrar lá. Então, depois que eu entrei, eu falei assim, ué, gente, que mundo é esse? Que mundo é esse? Que tá acontecendo? Aí eu fui entendendo as coisas. E aí foi o negócio da cebola. Aí eu fui entendendo e fui pescando mais embaixo, mais fundo, mais fundo. E aí eu saí de lá falando assim, cara, eu quero ser conselheira. Independência química. Eu quero ajudar as pessoas igual estão me ajudando. Que é Isso foi quanto tempo que você ficou 88 internada? dias. 88 dias. E aí você já saiu de lá já com a ideia de ser conselheira, Já. mas você já começou a fazer? Não. Eu saí de lá com a ideia de ser conselheira. E aí eu perguntei pro meu conselheiro, que é meu 190. Mas olha só, o que eu tenho que fazer pra ser igual a você? Fala pra mim. Aí ele falou, eu fiz esse curso, depois eu fiz esse curso. Eu falei, beleza. Aí fui fazer esse curso que ele falou, depois o outro. Só que não foi imediatamente. Eu conversando com ele, né? Eu falei com ele, olha só. Ele falou assim, olha só, Gabriel, eu te aconselho a ficar mais um tempo limpa, né? Chega em casa, né? Fala com seus cachorros, com a sua família. Fica um pouquinho em casa. Faz a sua rotina, né? E tudo. E aí, quando você já tiver com a rotina estabilizada, você procura e faz esse curso, né? Aí eu fiz isso direitinho e tal, entrei em contato com a moça do curso. Aí comecei, eu saí da clínica em maio, foi? Fevereiro, março, abril, maio, foi. Saí em maio, em março do ano que vem eu tava... Do ano que vem? Do ano seguinte. Vocês entenderam, né? Do março do próximo ano lá, eu fiz o curso e tal, eu me formei e tal. Aí, agora eu tô fazendo outro, que foi o que ele fez também. Aí ele tá na faculdade de psicologia, eu falei, vou fazer também. Vou fazer Tá seguindo os passos. Lógico. Claro. Eu vou seguir o exemplo dele, entendeu? Todas as vezes que eu precisei de ajuda, e eu falei assim, cara, me fala o que eu tenho que fazer. Porque eu costumo falar isso, né? Assim, se alguém chegar, se a gente estiver conversando aqui e ela começar a falar todo o conhecimento que ela tem, um monte de coisa que as pessoas fazem, jogar assim, eu vou ficar assim, tá, mas e eu? O que eu faço? O que eu tenho que fazer exatamente? Você me fala agora o que eu tenho que fazer, quantos passos eu tenho que dar daqui até lá. Porque se você falar, você pode dar de 10 a 20 e eu der 12, eu vou ficar assim, 12 tá bom? Ou 13, ou 15, sabe? Então, assim, eu preciso dessa... Pelo menos por enquanto, assim, eu ainda não consigo voar totalmente com as minhas asinhas sozinha. Eu achei interessante Mas esse conselho do teu conselheiro. É. Porque ela ainda estava saindo ali de um processo dela, né? Se cuidando. Eu acho que como cuidar de outro se você ainda tá no teu processo, né? Mas isso daí é muito relativo. Caraca, eu vou quebrar esse telefone, cara. Eu vou desligar. Não adianta nada. Enfim. É interessante que eu fiquei pensando, assim, porque o que a gente vê de trajetória das pessoas, né, que buscam tratamento, né? É muito comum as pessoas começarem, pararem, até porque a motivação está oscilando, né? E aí os casos de internação, eles são muito bons, mas tem um outro lado que a pessoa está fora do mundo real. Sim. Então, assim, eu consigo não beber, não usar nada, também não tem nem como, né? Não tem ninguém me oferecendo, né? E aí você vai para o mundo real, é um momento muito sensível, né? Porque você vai se deparar com as pessoas, com os lugares, com tudo isso, e a importância também de estar sendo tratada, porque aí você consegue lidar com essas coisas. As pessoas muitas vezes estão internadas sem tratamento, então elas depois não conseguem. E aí eu acho que ele deve ter querido justamente que você passasse por esse processo também, né? Ver como é que você ia lidar com isso tudo, passar por essas coisas. Mas eu acho interessante assim, eu sou super a favor da internação voluntária, né? Lá é voluntário, onde eu tava. E eu podia sair a qualquer momento. Claro que é diferente eu estar em casa e eu estar na internação, mesmo que voluntária. Mas ainda assim eu podia sair.
Se eu quisesse, se eu tivesse fissurada no craving lá, se eu tivesse, pô, obcecada, e, meu Deus, eu preciso usar, eu ia sair e usar, cara. Entendeu? Ainda mais por ser mulher. Por ser mulher, eu não ia precisar de R$1. Mas, de uma certa forma, se a gente pensasse, estava mais protegida. Porque até você sair, então, iam pegar pessoas é para perguntar se é isso mesmo e tal, Então, tentar te convencer, né? Sim, não, é isso que eu tô falando. É diferente, claro. Eu em casa, deu na clínica. Mas não é como as clínicas involuntárias que alguém precisa ir lá assinar, tal. Não é isso. Se eu tivesse muito na fissura, cara, a fissura cega, gente. O que é a fissura? Vocês podem explicar isso pra gente? Desculpa. A gente consegue entender mais ou menos pela palavra, né? Mas explica pra gente como É a ideia fixa de usar droga. A fissura pela droga, no caso. É a ideia fixa de usar droga. Nada... Assim, vamos botar no português feminino. TPM. Vocês têm... Vocês ficam com vontade de comer alguma coisa? Já em casa de madrugada não tinha nada. E tivemos que sair de madrugada para comprar algum doce, simplesmente porque eu precisava de um doce na boca. É basicamente isso. É assim, eu preciso usar aquilo, eu vou fazer o que for para usar. Acabou. E aí a fissura é uma vontade avassaladora, né? Que muita gente vira assim, vontade dá e passa. Essa não é assim, né? É muito forte. Não, assim, por muito tempo, né? Ainda tem muitos profissionais que pensam dessa maneira, assim, a gente vai fazer de tudo para a fissura não chegar. Depois que ela chegou, é muito difícil você fazer qualquer coisa. Né? Hoje em dia a gente já consegue olhar e assim, tem como a gente fazer manejo de fissura, não que seja fácil, mas a gente consegue investir nisso, né? Da pessoa entender também que ela vai vir, e sim, ela vai passar, mesmo sem esse uso, então mas é muito difícil, né? E aí por isso que a gente fala, eu acho que só chega perto dessa vontade de doce, chocolate mesmo, né? Na TPM. Cara, é uma coisa muito forte. Eu dei um exemplo porque eu sou muito assim, gente. Eu sou muito assim. Assim, eu acordo 3 horas da manhã e desço de pijama pra ir na padaria, que é na outra esquina da minha casa, porque eu preciso comer um Kinder Bueno. Que é tipo 15 conto, mas eu tô... Mas é aquilo que é você aquele quer. 15 conto que vai fazer a minha vida... a minha vida depende daqueles R$15 naquele momento. É tudo que eu preciso naquele momento. É exatamente isso. É uma vontade que é, assim, surreal. É tipo assim, eu preciso... de eu ter fumado crack 2 vezes na minha vida porque não tinha cocaína, porque eu precisava usar qualquer coisa. Qualquer coisa. Não tinha cocaína, então... E assim, eu sempre fui pavor de crack. Mas não tinha nada, era o que tinha. Então eu usei. E isso nesses momentos, né, que as pessoas roubam para conseguir comprar, que as pessoas mentem muito, porque é exatamente essa sensação, a sua vida depende daquilo. E aí se a gente se colocar nesse lugar, a gente não faria isso também? Você vai fazer qualquer coisa, a gente engana. Mas é interessante falar sobre roubo, né, sobre furto e tal. Roubo em si, eu acho que... não, engloba também. Nos defeitos de caráter. Por quê? O que acontece? A droga potencializa os defeitos de caráter. Mas assim, eu já furtei sóbria, limpa, no início da minha recuperação. Mas não porque eu tava na fissura. Simplesmente porque dá uma adrenalina, dá aquela... Eu tô muito acostumada. Sistema de recompensa. Eu tô fazendo tudo certo, tô cuidando da minha saúde, eu tô trabalhando direitinho, eu tô ganhando dinheiro, porque eu não gastava do meu dinheiro, eu tinha dinheiro na conta, mas eu roubava pra poder comprar um chocolate de R$2 só pelo prazer de ir lá no quarto. Entendeu? Então, assim, trocar os defeitos de caráter pelos princípios espirituais é a recuperação, né, que fala dos 12 passos, isso, e é uma prática, assim como a recuperação. É uma prática. Eu preciso me forçar a não agir no furto, porque senão eu vou furtar. É de eu entrar na farmácia e pegar, sei lá, Dorflex, uma cartela de Dorflex e pegar um comprimido e sair. Não é ideia, não tô dando ideia, não. Mas assim, porque já tá no comportamento. Porque já tá e a droga potencializa isso. Então, assim, eu tive 11 anos de adicção ativa. Como é que em 1 ano, 2 anos, eu quero ser a pessoa perfeita?
Como é que eu quero que meu comportamento seja de uma menina, uma santa? Uhum. Cara, calma. Se cobra, É irreal, sim, mas não né? se cobra tanto. Porque senão você vai se frustrar, Gabriela. Sabe, assim, meu pai falou uma vez pra mim, assim, eu tava limpa, ele falou assim, já falei pra você que eu não gosto que você mexa nas minhas coisas sem me pedir. Eu falei, tá, perdão, pai, eu não faço mais, sabe, assim. Mas eu também não vou chegar pra ele e falar assim, pai, então, você sabe que os defeitos de caráter estão... Como é que Ele vai falar assim, explica? você, pô, tá querendo justificar, injustificável, explica, mas não justifica, blá, blá, blá. Então, assim, eu, na minha cabeça, eu sei disso, mas aí eu tento melhorar, Uhum. sabe? Eu não vou projetar nele um erro meu. Eu vou parar e pensar assim, pô, Gabriela, a próxima vez que tu for furtar, cara, pensa, não faz isso não. Isso não é recuperação. Por que você tá fazendo isso? Uhum. Sabe? Então, eu venho melhorando. Eu Sabe? acho que é essa palavra, né? É um caminho, É. construção, essa É. melhora. É isso. É isso que, na verdade, é isso que eu acredito como recuperação. É sempre tentar melhorar, porque se eu me cobrar muito e eu me frustrar, eu vou ficar maluca. Uhum. Porque eu me cobro muito e aí eu acabo me frustrando. Por exemplo, parar de fumar. Eu fumo cigarro, né? Tô diminuindo? Tô. Quanto eu queria? Não. Mas se eu... Aí minha mãe, eu tenho uma amiga que ela chama minha mãe de Carla Coach. Minha mãe é Carla, o nome dela ela chama... Ela mais conselhos Carla Coach. Porque minha mãe, ela é assim, aí minha mãe, não sei por que eu falo, sei lá, ai, com dor de cabeça, ela não sei pra que tu Aí eu falo, Aí, pô, mas por que eu fumo? Porque eu fumo. Aí ela, é só parar. Eu falei assim, tá triste? Fica feliz. Para mais conselhos, Carla Coach. Né? Porque, assim... Como se fosse... Solução mágica, Solução. né? É fácil. É como se fosse fácil assim. Uhum. Entendeu? Mas não é, cara. Não é. Ô, Gabi, sabe o que eu queria te perguntar também? Nesse momento aí que você entrou na internet pra falar sobre a sua história, eu acredito que também os haters vieram em peso. E eu queria que você me falasse um pouco sobre essa relação com as pessoas que te ouvem. Cara, Porque eu imagino também que tem as partes boas, né? De pessoas que te falam muitas partes que boas. você ajudou. Mas e tudo assim, mais. ontem eu fiz um post e eu perdi mais de 500 seguidores. Esse post. Caramba. Porque eu me assumi LGBT no meu Instagram Uhum. e eu perdi muitos, muitos, muitos seguidores. E, cara, eu fico pensando em mil justificativas. Por que pararam de me seguir? E eu encontro algumas respostas, sabe? Tipo, homofobia, tipo, um bando de doentes me seguindo, porque que achava que iam ter chance comigo. E aí davam em cima de mim. Uhum. E aí viram que eu tava namorando, que eu tô namorando, e aí ficam tipo, então eu vou parar de seguir ela, já que ela tá namorando. Cara, várias possibilidades. Então, assim, eu acredito muito que muitas pessoas me seguem porque se identificam, mas muitas pessoas não me seguem porque se identificam. Uhum. Talvez eu perca mais seguidores com o que eu vou falar aqui agora. Mas também não posso fazer nada. Mas assim, as pessoas têm muito costume de projetar em mim o que elas gostariam de ser. Uhum. Sabe? Então, assim, os haters normalmente que caem em cima de mim são pessoas que não conseguem parar de usar Uhum. por diversos motivos. Veem em mim o que elas gostariam de fazer, não conseguem. Então ficam com raiva de mim porque eu tô conseguindo. Então, assim, se eu faço um post de um vídeo de meia hora no YouTube e a pessoa vem falar mal, cara, vai procurar ajuda. A gente tá aqui pra se identificar. Eu não tô aqui pra ser melhor nem pior do que ninguém. Eu só sou diferente. Uhum. Eu não sou nem melhor nem pior do que ninguém. O que me diferencia da pessoa que está com uma caninha da roça sentada na rua é que ela está com uma caninha de roça sentada na rua. Uhum. É a única coisa que me diferencia. Porque se eu voltar a usar, eu vou parar lá. Então, assim, eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Mas as pessoas
projetam em mim essa vontade que elas têm de mudarem, sabe? Tem muita gente que me dá maior força, maior apoio, que fala da identificação e tudo. E assim, cara, é de uma gratidão absurda. Porque assim, eu trato da saúde das pessoas, né? Então, é uma coisa que eu preciso ter bastante responsabilidade. Uhum. Eu não tô fazendo... Sim, não tô desmerecendo ninguém que faz conteúdo da internet, tá? Só que eu tô falando que eu tô lidando com vidas. Uhum. Vidas. Assim como salvaram a minha, eu quero ajudar a salvar das E pessoas. você também não tá dizendo que é fácil, né? Só chegar ali Não, e claro que fazer, não, né? claro que não, claro que não. Não mesmo. E quando você fala mal da maconha, o que acontece? Eu perco bastante seguidor. Mas eu não falo mal da maconha. É mal Eu no falo sentido da que você fala do maconha. prejuízo que falo da possa maconha. ter, né? Mas eu falo dos benefícios também, porque tem. Uhum. Mas assim, os prejuízos são muito maiores. E, por exemplo, eu sempre... Mas aí a gente volta lá pro início do que a gente estava falando. Que o doente, o usuário, ele vai defender o uso dele. Não interessa. Ele vai ouvir o que ele quer ouvir. Ele não vai ouvir o que eu tô falando. Uhum. Eu posso falar, assim, porque a maconha tem isso de bom e isso daqui de ruim. Ele vai falar, mas tem isso de bom. É isso aí, vai ver o que ela quer. É isso Vai aí que eu pegar precisava essa ouvir. parte, vai focar nisso. Exatamente. Então, assim, não adianta eu falar nada. A pessoa ela vai escutar o que ela quer. Porque tem uma pessoa que sempre que eu posto sobre maconha, ela sempre comenta assim, por que esse ódio todo contra a maconha? Paz, amor. E eu fico tipo assim, gente... porque não sei o que você não sei o que lá. Aí fica assim, gente, mas então, a maconha não é a droga da paz? Só tirar a maconha, né, de quem tá usando. A gente vai ver qual é a droga da paz, né? Porque assim, eu não falo mal da maconha, assim como eu não falo mal de remédio. Mas se usar fora de prescrição, é drogadição, acabou. Porque meu médico mandou eu fumar maconha. Cara, não. Desculpa, me perdoa. Se você é médico e manda seu paciente fumar maconha, tem alguma coisa acontecendo, entendeu? Porque o médico mandar um paciente fumar não é bom de jeito nenhum. Porque tem óleo com CBD. Tudo bem, tem óleo com CBD, tem remédio oral com certo, né, de cannabis, canabidiol e tal. Tudo bem, aí eu acredito. Óleos, pomadas, acalmantes para Parkinson, Mas nada disso etc. vai dar onda. Mas assim... que a pessoa quer, né? Fumada? Cara, fumada eu não acredito. Eu não acredito. Entendeu? Porque fumar faz mal pra saúde. Então eu não acredito nessa. Mas assim, vamos supor que o médico mandou a pessoa fumar 1 baseado por dia pra dormir. Se a pessoa fuma 2, ela está se drogando. Entendeu? Se meu médico mandou tomar, sei lá, 10 gotas de Rivotril e eu tomo 11, eu estou me drogando. Sim. E acho que as pessoas podem começar a te seguir muito interessadas e quando há uma identificação, às vezes não há aceitação, né? Eu conheci uma menina que falou isso Tô pra me mim. identificando, mas não aceito. Não, vou parar de ver isso aqui. Não, eu conheci uma menina que ela falou assim, cara, não acredito que você tá aqui. A gente foi no evento, né? Aí ela falou assim, cara, não acredito que você tá aqui. Você já apareceu pra mim várias vezes no TikTok e tal. Mas assim, eu não te seguia porque eu não queria me identificar mais com você. Eu não queria mais que aparecessem suas coisas pra mim. E você continuava aparecendo pra mim. Caraca, que não sei o quê. Aí eu falei assim, ué. Que a pessoa tem que olhar pra si, né? Tem que. Se identificar é muito difícil, cara. A gente tá sempre procurando, eu pelo menos, né? Normalmente, eu sempre tô procurando uma forma de ser diferente. Porque eu sou diferente. Nada comigo é a mesma coisa. Porque comigo vai ser diferente. Comigo é diferente. Eu Não queria exatamente... A gente tá se encaminhando pro final, mas acho que a gente tem que falar uma coisa muito importante, que é a negação e como lidar com a pessoa que tá em negação, né? Que você tá vendo que a pessoa tá passando por momentos ali que tá acabando com a vida dela e ainda assim tá dizendo, na hora que eu quiser parar, eu paro, ou eu tenho controle, eu sei o que eu tô fazendo. Pode falar um pouquinho pra gente? Elas? As duas, né? Porque... não, é porque eu tenho... deixa eu só falar antes, porque senão... eu tenho uma ideia da negação de que precisa virar afirmação antes. Né? A pessoa ela precisa se afirmar para ela poder negar. Então, quando ela nega, é porque ela já acha que tem um problema. Ela já
ela já imagina que tem alguma coisa acontecendo, mas ela não quer que aconteça. Ela não quer mesmo. Porque quando eu falava pro meu pai, eu me identifico muito com isso, porque quando eu gritava com meu pai, falava assim, eu não tô doente, quando eu quiser parar, eu vou parar. Eu realmente acreditava que eu ia parar a hora que eu quisesse. Você não estava só tentando convencer Não estava tentando ele, convencer ele, eu estava tentando me convencer, porque eu já sabia que eu não ia conseguir, sabe? E por isso que eu nunca tentei. Porque eu já escutei várias pessoas falando, para você já deve ter aparecido vários pacientes também falando assim, já tentei de tudo, Sim. não consigo, que não sei o quê. Eu nunca tentei de nada. Porque eu tinha certeza lá dentro, eu tinha certeza que se eu tentasse e não conseguisse, eu ia ter que fazer alguma coisa. Porque eu ia ter que conseguir. Porque assim, eu parei de fumar maconha em 2019, né? Inclusive, eu era maconheira também. Eu fumava baseado Ela também. pode falar sobre. Eu fumava, eu tenho propriedade pra falar. Mas, assim, parei de fumar em 2019. Aí, quando eu parei de fumar em 2019, eu achei que estava tudo resolvido. Porque parei de fumar maconha. Eu consigo parar com o que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu não sinto mais vontade. Eu fumava desde 2014. Foi 2014. Então, eu fiquei 5 anos fumando, tipo, muito. Então, assim, eu achei que eu ia poder parar a hora que eu quisesse, entendeu? Então, na minha cabeça, a negação tava muito assim, cara, quando eu quiser parar, eu vou parar. E aí, enfim, pra mim precisa vir essa afirmação antes de negar, porque Perfeito. nunca se termina fácil. É difícil. Mas faz sentido. Eu fico- Faz sentido. E aí a Muito. gente vai entender também essa parte da negação como um estágio de pré-contemplação, que eu falei antes, né? E aí Puxa a só um pouquinho a ideia, quando a gente vê pessoas assim, é muita pessoa se dar conta do que está acontecendo de verdade na vida dela. Então, tanto ela começar a ver, a gente puxar por ela valores em conversas, em o que ela quer para a vida dela, o que de verdade está acontecendo na vida dela. E muitas vezes conversas não confrontadoras, que a gente já viu que a confrontação é muito ruim, que o outro só se defende. Mas quando a gente faz conversas abertas, né, que a gente queira escutar, muitas vezes a pessoa vai falando e isso vai se desdobrando e vai indo. E existe um outro caminho que eu gosto também, que é da gente pensar naquela ideia do equilíbrio de vida, né? Se a gente não consegue, mas eu não consigo conversar com essa pessoa, ela nega. E aí você vê, às vezes, um filho, né? Tem muita gente que me procura por causa disso. Então, proponha fazer uma atividade física com seu filho. Você está tirando daquele tempo, você está equilibrando a vida dela de um jeito que a outra parte vai perder força. Então, a gente pode pensar nessas duas coisas, tanto ir propondo coisas mais saudáveis, né, e momentos juntos, né, ali, em que isso vai naturalmente, até se abrindo espaço para conversa ou para uma diminuição, como conversas e que a gente queira conhecer a pessoa, né? Que a gente tem uma coisa assim de que eu tô querendo conversar para convencer ela a fazer tal coisa. Eu vou convencer a Gabriela a parar de fumar. Então ela começa a falar porque ela fuma assim, mas não é bom. Não, mas você já pensou? Você sabia que o cigarro faz isso? Em vez de entender, né? Que aí ela vai dizer assim, sei lá, eu fico muito ansiosa, não consigo lidar com a minha ansiedade. Aí você tem interesse. Se eu tiver interesse na ansiedade dela, quiser saber por quê, mas como é que é? Você já acorda ansiosa e tal, e como é que é a sua vida e tal? Provavelmente isso vai surgindo. E aí, de uma hora eu vou poder dizer assim, você sabia que o cigarro também pode causar mais ansiedade? Não sabia. E aí a gente vai poder conversar sobre o cigarro e sobre outras coisas e poder aprofundar. Então, as pessoas às vezes querem conversar para convencer, né? Eu brinco muito que é assim, eu queria, a partir daquela conversa, mudou a vida da pessoa. Isso não existe muito, né? Na verdade, é um somatório de coisas e às vezes uma conversa, a gotinha do copo. Vai ser muito mais interessante se você conseguir conversar de verdade, se interessar pela pessoa. Essas coisas vão surgindo. E Ana, tratamento, medicação é obrigatória? Psicoterapia, o que é recomendado? Assim, quem está se identificando com a história da Gabriela, né, com o que ela fala, como é que busca ajuda? Tem tanto os grupos de mútua ajuda, né, que eles são de graça, então eu acho que acaba sendo muito acessível para todo mundo, e se todo mundo colocar na internet, rapidamente a gente acha um perto, né?
a medicação, não existe medicação para transtorno por uso de substâncias, mas tem para o que a pessoa sofre em decorrência do transtorno de uso de substância e pelas comorbidades, né? As outras doenças mais comuns que estão juntos e que às vezes levam, né, a pessoa àquele consumo, e a gente tem que tratar aquilo primeiro. Né? Outro dia eu fiz um vídeo sobre TDAH. O TDAH é o típico transtorno que muitas vezes a gente tem que realmente tratar primeiro do TDAH para a gente depois pensar nas outras drogas, porque sem o tratamento primeiro do TDAH, às vezes a gente não consegue, né? E eu tenho muito paciente que às vezes sou a primeira pessoa que identifica o TDAH dele, porque a pessoa não se dá conta, né? O usuário de cocaína é muito comum, né? Ter na verdade, TDAH. TDAH, então, é uma comorbidade bem comum. Isso, bem comum. Depressão, assim, os transtornos ansiosos, transtorno bipolar também é bem comum. Border também. Border e antissocial, se a gente pensar nos transtornos de personalidade, né? A psicoterapia, para mim, é sempre. Para quem consegue fazer. Eu sou a favor. Vai ser. Sou a favor. Porque eu acredito. Sou. Eu acredito nessa parte do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento vai ser tanto dessa parte, quando eu falei biopsicossocial, vai ser tanto dessa parte psico, mas também vai ser dessa parte bio, né? Eu acredito muito, e se vocês pensarem em pessoas próximas a vocês, que é assim, meu bisavô bebia, meu avô bebia, era alcoólatra, meu pai é alcoólatra, eu controlo muito a minha bebida, porque eu não passo dos 3 chopes, desde muito novinho, porque sabe que tem essa propensão. Então, assim, sabe que tem uma parte biológica. Isso é muito bizarro, porque se o tataravô era alcoólatra, o bisa, o avô, o pai, pra que vai beber 3 chopp, cara? Sim. Não, tudo bem que muita gente vai escolher não beber, né? Assim, muitas pessoas escolhem não beber. Mas é um controle, sim. Cara, mas é muito do social, né? Tem. A bebida hoje, quando você não bebe, é que gera estranhamento. Exatamente. Você não bebe... Exatamente. A minha bisavó bebia perfume. Gente, porque não deixavam álcool perto dela, ela bebia perfume. Então é isso. Hoje essa é a fissura. Essa é a fissura, não tem álcool? É exatamente isso. Então eu sei que eu já tenho alguma coisa genética ali, então eu me controlo. Eu sei que eu não preciso me extrapolar e tudo mais. Sasha sabe. E a codependência que a gente ia falar? Do que codependente? Agora foi que você falou codependente. Sim. Explica um pouquinho essa ideia. Talvez. Então, a adicção, né, ela adoece as 5 pessoas mais próximas. Então, assim, o meu uso, aquela ideia de eu só afeto a mim, eu gasto meu dinheiro, eu uso com meu dinheiro, é tudo mentira. Exatamente. É tudo mentira. Afeta outras pessoas. O problema é o egocentrismo, porque é o núcleo da doença. A pessoa ela só pensa nela. Então, assim, adoece as pessoas em volta, mas a gente não tá nem aí. Eu vou botar como eu, porque, né? E eu não ligava pra nada nem pra ninguém. E aí eu acabava adoecendo. Então, tem o codependente, ele, na verdade, ele precisa cuidar de outra pessoa. Ele precisa cuidar do doente, do dependente. Né? É aquela necessidade de não cuidar da própria vida, de querer cuidar da vida do outro, querer salvar, é síndrome de Salvador, querer salvar a vida do outro a qualquer custo. É assim, teve um problema aqui, deixa que eu resolvo. Porque vai faltar o trabalho aqui? Não, eu vou dar um jeito, eu ajudo. Porque necessidade de controlar. A doença das emoções também, né? As emoções ficam adoecidas, os valores também ficam distorcidos, sabe? É achar que você tem a necessidade de salvar o outro. Literalmente, assim. Todo mundo que tá lidando tem que estar em tratamento junto, Tem que estar em tratamento junto. Essa é a questão. Eu sempre falo assim, porque aparecem muito mais codependentes no meu perfil do que dependente propriamente. Eu acredito que esse episódio também vai ser muito os codependentes, porque os codependentes querem porque querem salvar a vida do outro, achando que vão salvar a vida do outro sem o outro querer, tá?
Porque eles acham que eles têm essa responsabilidade pela vida do outro. Por ser filho ou por ser pai, porque tem filho Ser que vira esposa. mãe da mãe, Mas sim. né? Então, E- assim... e a gente, se a gente olhar também, assim, é muito difícil você ver uma pessoa que você ama, que você tá vendo estragando a vida ou tomando Nossa! passos, e aí você vai não fazer nada. Então você faz ultrapassando os limites. Exatamente. Né? Eu acho que a codependência entra muito nesse papel, né? E eu costumo falar muito assim, o peso não está nessa pessoa, né? A pessoa tem que abrir mão, não é, né? Abrir mão com amor, né? E facilmente as pessoas entram em tratamento e falam assim, mas também a minha esposa não está fazendo tal coisa, aí vem a esposa às vezes na consulta, não sei por que, não sei o quê. Mas não é ela que tem que estar fazendo, né, tal coisa. Eu acho que a gente pode fazer alguns combinados, né? Vocês podem sair para jantar sem beber vinho? Posso, tudo bem. Então é um combinado. Pode não ter vinho dentro de casa, é um outro combinado. Então a gente vai fazendo. Mas se a outra pessoa levou o vinho para dentro de casa e está bebendo, a esposa não é responsável por isso. E ela se cobra. E aí ele vai dizer, você também tinha que ter pego a garrafa e jogado fora. Não, ela não tinha que ter feito isso. Né? Sim. Então, assim, é muito embolado, é muito difícil, né? Eu queria só falar uma coisa que eu acho que é bom para poder, pelo menos, deixar alguns codependentes ligados, assim. Vou dar um exemplo bem específico, porque é o único que vem na minha cabeça agora. Mas, assim, por exemplo, vamos supor, eu estou devendo um traficante, ou um agiota, ou alguma coisa assim. Eu, Gabriela, não... Acho que é muita facilitação do codependente pagar. Ir lá e resolver. Ir lá e resolver. E às vezes ele Porque vai pensando que isso não vai pode matar aquela pessoa. E que vai resolver a situação. Tentar resolver a situação toda. Ele vai lá e faz E isso, né? resolve a situação. Só que aí, por que o dependente vai procurar ajuda se pra ele ali tá safe? Se pra ele ali tá bom? Tudo Tá resolvido. como? Tá tudo resolvido. Pô, eu uso um pouquinho aqui, me arrependo, tomo umas porradinhas dos bandidos e tal, né? Levo uma coça, minha mãe vou pra casa, minha mãe cuida de mim, me dá sopinha na boca. Depois eu vou lá, fico bom, vou lá e uso, fico devendo de novo, vou lá, me dá umas porradinhas. E pra que ele vai sair se a mãe dele tá lá dando sopinha na boca? Se vai lá e paga o telefone que ele penhorou, vai lá e paga a dívida que ele fez. Então, assim, para as pessoas tomarem cuidado para não facilitarem. Eu acredito muito na ajuda de outras pessoas, do poder superior, né? Que são as pessoas que estão em volta, porque... Pra tirar essas dúvidas. Porque como é que eu vou saber se eu tô facilitando ou não? Sim. Não é ficar pensando sozinha. Mas fazer eu recorrer a alguém, pô. Sim. Alguém Dividir, que entenda do né? assunto, dividir com outra pessoa. Duas cabeças pensando é melhor que uma, cara. Então, assim, é sempre bom tá procurando isso. Pô, será que isso que eu tô fazendo tá facilitando o uso dele ou tá dificultando? Porque a questão é não facilitar o uso. É assim, pô, tu não quer se tratar? Beleza, mas tu não vai usar aqui em casa, não. Porque é melhor usar maconha. Gente... Porque é melhor fumar maconha dentro de casa do que fumar na rua. Não vai fumar na minha casa. Quer fumar, vai pra rua. Porque fui preso. Então fica preso, pô. Que fumar? Ué, lida com as consequências do que você faz. Entendeu? Então, os codependentes Os busquem codependentes. ajuda também para Busquem poder ajuda, ter essas claro. estratégias. Sim, Vai e ter essas existem ferramentas grupos também, de né? mútua ajuda para familiares também. Então, também tem esse em grupo também, que é muito Eu bom. não sei se pode falar o nome dos grupos de familiar aqui, mas eu acho que pode. Pode. Eu não sei, Naranon. Naranon, Amor Exigente. Minha mãe frequenta. É muito bom. Assim, legal. e ela é, tipo... Ela está maravilhosa. Assim... E aí, Muito uma bom. coisa que eu não queria deixar de falar hoje, assim, que é uma pergunta que me fazem muito, né? Mas tem tratamento? E assim, gente, tem, né? Eu costumo falar assim, eu me formei no início de 2003, desde então eu trabalho com isso, né? E vi muitas histórias, né? Tem um lado também que me perguntam muito, mas é tão difícil. Eu falei assim, nem acho tanto, né? E porque a gente vê um outro lado de uma vida aí se formando, né? A gente descascar a cebola junto, Sim. né? Também é muito bom, é muito gostoso você ver até talentos surgindo, né? Porque as pessoas estão se descobrindo ali, né? E então tem solução, a gente vai tratar, só que assim, por outro lado, também a Sasha estava falando, tem que ser especializado para tratar disso, né? A gente vê de toda a área de saúde,
Muito, principalmente quando é o profissional homem, né? De cara, eles acham que por eles serem homens, eles já podem atender, né? Como se fosse uma coisa masculina, essa coisa do abuso de substâncias, e que não é, né? Sim. Então, assim, tem que estar atualizado, Tem que né? se especializar. Tem muita teoria, né? Muita gente que já estudou, né? Quando a Ana chegou, eu falei, Ana, eu não atendo dependente químico, não sei nada sobre, porque eu acho que é muito específico, assim, a gente tem que estar muito atualizado. Então, assim, vai ajudando a gente a entender, porque realmente eu acho isso. A gente não pode atender tudo. Tem aquilo que a gente domina mais, que a gente se especializou mais, e tem aquilo, cara, que olha só. Você não sabe fazer direito, deixa pra quem sabe, deixa pra quem estudou. Pra quem sabe, entendeu? Dá um Indica. caminho, né, pra quem sabe. Exatamente. Gente, muito A obrigada. gente vai precisar encerrar. Tá. Complicaram demais esse assunto, que é muito complexo, né? A gente não conseguiu entrar em muitas questões aqui, mas eu tenho certeza que esse episódio já vai ajudar muita gente, principalmente as pessoas que estão ali lidando, tentando ajudar de alguma forma. Muito obrigada por compartilhar a tua história. Vou Obrigada fazer a o vocês. projeto que você faz ali no Instagram, que tá incrível, no TikTok também. Obrigada a vocês, gente. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. É sempre um prazer levar mensagem. Assim, sério. É tudo que as pessoas me convidam pra falar e tudo. Eu sempre vou com o maior prazer, assim, porque eu quero. Meu sonho é salvar vidas como salvaram a minha. E vem salvando ainda, porque é um processo diário, né? Assim, não é que eu consegui, eu alcancei. Nada, é tudo no gerúndio, né? Eu tô conseguindo, eu tô alcançando, eu tô buscando. Perfeito. Então, assim, muito importante estar aqui hoje. Obrigada pela Parceria. As anotações. ensinamentos, que eu vou assistir umas 10 vezes. Anotando. Uma aula. Obrigada a você de ter compartilhado a sua história. Não, que eu acho muito Obrigada, rica, Ana, né? pelo Obrigada. conhecimento que você passou. Obrigada a aqui pra vocês gente. também pelo convite. Eu adoro falar sobre esse tema, então para mim é um prazer. Sim, pra mim também. Muito obrigada. Muito obrigada. Vocês querem dar algum recado, página, site? A gente já vai alguma botar o coisa? Instagram de vocês, Ah, tá. para as pessoas seguirem. Projetos Mas que se vocês quiserem falar têm. mais algum recado. Não. Me sigam. E não porque deixem de legal. me seguir. Não deixem de Então me tem seguir, cidade, vocês vão ver. porque Se você tá querendo deixar de me seguir, é pra você prestar atenção. É, Alguma se coisa aí você- não tá pegando bem, então para. se você quer deixar de me seguir é porque você tá se identificando. Se liga. Se você é homem, é homofóbico aí, para de pensar em duas mulheres. Verdade. Porque homem tem dessa, né? Tem. Homem que é homofóbico não gosta de dor gay junto, não. Mas duas mulherzinhas ele gosta. Faz sentido tua perda Tá. de seguidores. Né? Então, gente, é isso. Ana, quer dar algum recado? Eu também tô com alguns projetos aí para lançar, mas vai estar tudo aparecendo no Instagram, então. Ótimo. A Eu gente já também. botou teu Instagram, então sigam a Ana. E obrigada por terem ficado até aqui. Espero que tenha ajudado alguém, muitas pessoas. Se quiserem mais alguma informação, algum Compartilhe. local, manda direct pra gente que a gente também indica. Pega a Uhum. indicação com a Gabriela, Uhum. com a Ana, enfim. Compartilhem, curtam, ajudem a chegar esse conteúdo a mais pessoas. Obrigada, Obrigada, gente. gente. Obrigada, gente.